destruídos, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nós. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Disso agora, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa um pouco de vinho. Ele me deu são, cajado e pão. Aleluia, glória a Deus, amém? Quantos já ouviram a voz do Senhor nessa noite? Amém? Mas o Senhor quer continuar falando aos nossos corações. Quero convidar aqui a nossa pregadora, a Nicky, reverenda Nicky. Vamos ficar de pé mais uma vez, irmãos, vamos orar pela vida da serva do Senhor, que vai trazer a palavra do Senhor nessa noite. Aleluia. Amém. Estenda suas mãos para cá. Aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já realizou neste lugar. Obrigada porque o Senhor já falou poderosamente aos nossos corações, através de tudo que foi realizado aqui, Senhor. Mas nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais, nós queremos continuar ouvindo a Tua voz. E nesse momento, Jesus, nós apresentamos a vida da Tua serva. Ó Deus, eu tenho certeza que o Senhor já derramou uma palavra poderosa ao seu coração. E que nessa noite, Jesus, ela possa ser um canal para transmitir a Tua palavra. Ó Deus, que essa palavra, Senhor, venha falar poderosamente a cada um dos irmãos, a cada um de nós que está aqui nessa noite, Senhor, que estamos aqui, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, pois é em Teu nome, Pai, que nós oramos e Te agradecemos. Amém e graças a Deus.
Well, I have one more opportunity to greet you. Hoje eu tenho mais uma oportunidade de saudar vocês. Saúdo vocês em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Well, our sister said that none of us will be the same after being here. A pastora Josi falou que nenhum de nós vamos ser os mesmos depois da conferência. And that's true for my husband and me as well. E essa é uma verdade para ela e para o esposo dela também. For one, have you seen his nice new haircut? Começando com que ele tem um novo cabelo, corte de cabelo. And for two, I think we're both taking home 5 extra kilos. E segundo, eles estão levando mais 5 quilos nos corpos deles de volta para casa. But we've also learned so much from you. Mas também eles têm estado aprendendo muito de cada um de vocês. I texted my children, the Brazilian Wesleyan Church knows how to organize a missions conference. Eu mandei uma mensagem para os meus filhos e eu falei, a Igreja Wesleyana do Brasil realmente sabe como organizar uma conferência de missões. And And I have a document of ideas that I'm going to take that I've learned here and try to do them back in the United States. E eu já tenho uma lista, um documento cheio de ideias de que eu vou levar para os Estados Unidos, pronto para fazer tudo lá nos Estados Unidos. Praise God. Last night, we looked at the good news and the Great Commission. Ontem à noite nós vimos acerca das boas novas e da grande comissão. Both are for everyone, everywhere. Os dois são para todos e em todo lugar. The good news is still good, and the Great Commission is still great. E nós entendimos juntos que as boas novas continuam sendo boas e a grande comissão continua sendo grande. And we still have a lot of work to do. E todos nós continuamos tendo muito trabalho na nossa frente. Tonight, we want to consider the resources for God's mission in the world. E hoje nós queremos considerar todos os recursos do Senhor. What do we mean by resources? E o que nós queremos falar quando falamos acerca de recursos? It can be easy to think only of money. E seria muito fácil nós pensarmos somente em dinheiro. But resources can be both material and non-material. Mas os recursos podem ser tanto materiais como não materiais. They can be spiritual, human, and financial. Os recursos podem ser espirituais, humanos e financeiros. Where the resources for mission come from can significantly impact a church's sense of ownership and responsibility. Todos os recursos que vêm para missões podem impactar o senso de responsabilidade na igreja. E isso pode afetar a forma que nós nos relacionamos uns com os outros. We learned this the hard way in Eastern Europe. E nós aprendimos isso de uma forma dura, difícil no oeste da Europa. After we had served in Croatia for 2 years, depois de estiver servindo durante 2 anos na Croácia, the Lord led us 100 kilometers to start a work in Bosnia. O Senhor nos guiou para nos mudarmos 100 quilômetros no lado da Bósnia. We were by ourselves. E nós estávamos sozinhos, só nós. And I was pregnant. E eu estava grávida. We prayed for teammates.
E nós começamos a orar para ter outras pessoas, outros obreiros conosco. And God called a young couple from the church in Croatia, E o Senhor chamou casal muito jovem da igreja da Croácia. Sandra and Zdenko. O nome deles é Sandra e Sandra and Zdenko. Senko. Zdenko. Sandra e Senko. The church was excited to send their first missionaries. E a igreja na Croácia estava muito feliz de enviar os primeiros missionários da igreja deles. But they struggled financially. Mas eles estavam tendo dificuldade com o dinheiro. They didn't think they had the resources. E eles pensavam que eles não tinham os recursos que precisavam. It was hard for the church to cover their local expenses. Já era difícil para a igreja somente cobrir os gastos da igreja local, deles mesmos. Supporting missionaries seemed impossible. Então, suportar, ajudar missionários parecia uma ideia impossível. So we offered to raise the money for them. Então, nós oferecemos para eles levantar recursos para eles. We asked our partners in the United States. E nós pedimos para os nossos parceiros nos Estados Unidos ajuda. Sandra and Zdenko got jobs in our new city. E Sandra e Henko conseguiram novos trabalhos em uma cidade nova. And we gave them what we raised from our church to help. E Nick e Trent começaram a dar para eles um pouco do sustento que eles tinham mensalmente. We solved the problem, right? E nós aparentemente resolvimos o problema, não é? Our partners in the United States felt privileged to give to them. E os nossos parceiros nos Estados Unidos estavam se sentindo privilegiados de estar ajudando aquele casal. And we saved the church in Croatia from a financial burden. We saved the church in Croatia. E nós salvamos a igreja na Croácia de carregar um peso financeiro que não precisavam. But it wasn't long until we realized our mistake. Mas não demorou muito até que a gente percebeu o nosso erro. The lack of sacrificial giving had a negative impact. Porque a ausência do sacrifício financeiro deles darem estava afetando a igreja. It was hard for the church to feel emotionally connected to them. Porque estava sendo tão difícil para a igreja eles sentirem uma conexão com os obreiros que eles estavam enviando. It was hard for the church to take ownership. Então estava sendo difícil para a igreja se sentir parte da missão. So we came But we had robbed them of the blessing of obedience. Mas na verdade nós estávamos tirando a bênção deles como igreja. We stole the opportunity for them to be part of the Great Commission. Nós estávamos roubando a oportunidade deles serem parte da grande comissão. And they were missing out on the joy. E eles estavam perdendo o gosto de ser parte. The Croatian church was very gracious. E a igreja da Croácia estendeu muita graça para nós. They forgave us young missionaries. Eles nos perdoaram esses jovens missionários. They renewed their commitment to give generously. E eles entenderam que eles tinham que ofertar generosamente. They trusted that God could provide through them. E eles começaram a acreditar e confiar que o Senhor ia providenciar através deles. They began to gather money and supplies to support their missionaries. E eles começaram a se juntar e levantar recursos para sustentar os missionários deles mesmos. They got more involved in the ministry. E eles começaram a se envolver mais e mais no ministério. They sent teams to encourage us. E eles começaram a enviar equipes de missionários para a Bósnia para nos animar, para nos ajudar. And to minister alongside us. E para fazer ministério junto conosco. And God blessed their obedience. E o Senhor abençoou a obediência deles. And their ministry grew both locally and globally. E só aí foi que o ministério deles começou a crescer localmente e fora da igreja deles.
A church's capacity to send missionaries A capacidade de uma igreja de enviar missionários is impacted by its understanding of the resources available to leverage for missions. está profundamente impactada pela forma que eles avançam e investem na igreja e em missões. Churches need to be aware of the resources God has entrusted them to steward. E a igreja tem que estar ciente de todos os recursos que o Senhor deu para eles, que não é para ficar somente com eles. And they need to know how to mobilize those resources for mission. E a igreja precisa saber como mobilizar aqueles recursos para missões. When they know how to do this, Então, quando vamos saber isso? they will be able to send missionaries to the unreached. Quando nós enviarmos missionários aos povos não alcançados. A few years ago, I had the opportunity to interview 20 Wesleyan leaders. Há poucos anos atrás, eu tive a oportunidade de entrevistar 20 líderes da Igreja Wesleyana Mundial. All of these leaders were from Africa, South America, Asia, and the Caribbean. E todos esses líderes eram líderes da Igreja Wesleyana na África, na Ásia, na Latinoamérica e a região do Caribe. I asked these leaders about the development of new mission sending efforts in their region. E nessa entrevista eu estava perguntando deles acerca do desenvolvimento do trabalho de missões no país e igreja deles. These are all places where the Wesleyan Church is well established. E todos esses líderes são onde nós temos igrejas wesleyanas estabelecidas. They're no longer receiving missionaries. Isso significa que eles não estão mais recebendo missionários, They're beginning to send missionaries. mas eles estão enviando missionários. I asked them what has helped their churches to send, Eu perguntei deles o que tem estado ajudando a sua igreja para enviar, to mobilize resources, para mobilizar recursos and to foster collaboration to reach the unreached. e para juntar ajuda, colaboração para alcançar os não alcançados. And the problem of money came up several times. E o problema do dinheiro, do financeiro, saiu nas conversas muitas vezes. But here's what I discovered. Mas eu descobri uma coisa. Both a lack of finances and an abundance of finances were obstacles to overcome. Os dois, a ausência e a abundância de recursos financeiros eram um problema. Several mentioned a lack of finances as a limitation. Muitos deles falaram que a ausência de recursos financeiros era uma barreira, um obstáculo. They said that giving is a problem in their church. E muitos deles falaram que a ideia de dar era um problema na igreja deles. That even tithing is a challenge. Tithing. Que mesmo dando ofertas e dízimos era um problema nas igrejas. And they said they also have to overcome a mindset that missions is too expensive for them. E eles tinham que vencer esse pensamento de que missões era algo muito caro para eles. But do you know that financial stability was also noted as just as big of a hindrance? Então, a estabilidade financeira na igreja também It's also a hindrance. Então, ter estabilidade financeira também é um obstáculo para a igreja. One of our Wesleyan leaders said this. Dos nossos líderes da igreja wesleyana falou isso aqui. This is from a South American country, E esse é do líder da Sudamérica, but not Brazil. mas não é do Brasil. One obstacle in our country Obstáculo no nosso país that has experienced financial development, que tem experimentado desenvolvimento financeiro those who might be called é para aqueles que têm sido chamados
they've been blessed to provide for their needs. Eles estão sendo abençoados para cobrir as suas necessidades. And even have a little extra. E muitas das vezes têm até mais do que eles precisam. But it has resulted in people becoming too comfortable. Mas o resultado disso é que as pessoas têm se tornado muito confortáveis. So although development is a good thing, Então, o desenvolvimento financeiro é uma coisa boa, it has affected the calling. mas muitas das vezes está afetando o chamado. People don't want to leave what they have. Porque as pessoas não querem largar o que eles têm. It reminds me of a rich man who was once asked, how much money is enough? E me lembra de um homem que ele estava perguntando quanto dinheiro ele tinha. And he answered, just a little more. E ele respondeu, só um pouco. Just a little more. Só um pouco mais. Meaning it's never enough. Então, quando ele perguntava quanto era preciso, ele disse só um pouco mais. Isso significa que nunca é suficiente. Yeah. You see the problem, right? Então, você entende qual é a problemática aí, né? We tell God, if only I had more money, I would do missions. Porque nós falamos para o Senhor, só quando eu tiver mais dinheiro o suficiente, aí vamos fazer missões. But then if we have money, Mas aí, quando nós finalmente temos dinheiro, we can't do missions because we don't want to leave that behind. nós não temos tempo para fazer missões porque não queremos largar o que está conosco. What must God want to do with us? Então, o que o Senhor tem que fazer conosco? It makes me think that there's more to this question of resources than how much money we have. Então, isso me faz pensar de essa ideia dos recursos, quanto nós realmente precisamos. Let's look at a story that Jesus told in Matthew chapter 25. Vamos ver numa passagem na Bíblia o que Jesus respondia nessa situação. Em Mateus 25. In this chapter, he's illustrating what the kingdom of God looks like. E nesse capítulo, o Senhor está ilustrando para os seus discípulos como que o reino dele se vê. This is Matthew chapter 25, verses 14 through 30. Vamos ver, abrir a sua Bíblia em Mateus 25, versículo 14 até o 30. Mateus capítulo 25, do 14 até o 30. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, aussentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Diz-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Forte e fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Forte e fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens eu o teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que
entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, recebia com bons juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a tudo que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Wow. This is the word of the Lord. Essa é a palavra do Senhor. Thanks be to God. Glória ao Senhor por sua palavra. Now, we already know from the context of these verses around this passage that this parable is designed to help the disciples understand the kingdom. Nós já sabemos pelo contexto dessa passagem que o Senhor estava descrevendo essa parábola para ajudar eles a entenderem a verdade do reino de Deus. So let's look at it. Então vamos analisar essa passagem. Who is the man who went on a journey but's coming back after a long time? Qual é o homem que começa uma viagem, mas depois ele volta? Quem era? Desse é Jesus. Yeah, Jesus. Yeah, right? Okay. The disciples didn't really understand this yet, Mas os discípulos ainda não estavam entendendo naquele momento. but he's telling them this story so that they understand he's going to go away. Mas ele estava falando para os seus discípulos esta história para que eles entendessem que ele ia voltar. But then he's going to come back. But then he's going to come back. Mas aí ele volta. This is for us to understand about the kingdom. E esse é o entendimento que nós precisamos ter acerca do reino de Deus. And what did the master entrust to his servants? E o que o dono confiou para os seus servos? His wealth, Ele confiou a sua propriedade, his property, in the form of 5 talents, 2 talents, and 1 talent. e ele confiou o que pertencia a ele em forma de 5 talentos, de 2 talentos e 1 talento. Now, it's important for us to know about talents. Então, é muito importante para nós entendermos acerca dos talentos. In the Bible, a talent was approximately 34 kilos. Na Bíblia, 1 talento era 34. aproximadamente 34 quilos. Of gold or silver. 34 quilos de talvez ouro ou prata. That's a lot. É muito, né? Yeah. That would be a lot today. Isso seria muito hoje. But then 1 talent of silver, which is less valuable than gold, E aí, 1 talento de prata, que era muito menos do que do ouro, just 1, somente 1, would be worth 15 to 20 years of wages. somente 1 tinha o valor de 15 a 20 anos de um salário. So whether it's 1 or 2 or 5, it's an enormous amount of wealth. Então, mesmo que tenha sido 5 talentos, ou 2 talentos, ou 1, é uma quantidade enorme de valor, de propriedade. It's so much money that could support a large household, a community, an enterprise. E é uma quantidade enorme de dinheiro que poderia sustentar uma família ou uma comunidade. Possibly for life. E talvez pelo resto da vida deles, ia sustentar eles. And it would have been a difficult amount of money for the disciples to understand. E com certeza era uma quantidade tão grande que era difícil para os discípulos entenderem tanto dinheiro que Jesus estava falando. They would have seen it as a symbol of immeasurable worth. E eles não estavam vendo isso como um símbolo da palavra do Senhor. They would have seen it as an extreme honor for the servants to be trusted with this kind of wealth. Eles não estavam vendo como a honra que o Senhor, que o dono estava dando para eles se responsabilizarem ou ter. They would have understood that Jesus could be talking about money, Talvez eles estavam pensando que Jesus somente estava falando acerca de dinheiro. but just like all of his other parables, they would have thought there could be a metaphor here.
Mas talvez como as outras parábolas, eles estavam talvez pensando, tem alguma coisa atrás da parábola, né? Algum significado. Talents represent divine resources E os beyond money. talentos representam os recursos divinos, Gifts and abilities, dons e habilidades, wisdom, sabedoria, skills, talentos, spiritual gifts, dons espirituais enormous worth in the kingdom of God. e coisas tão grandes, significativas no reino de Deus. So, what does this say about the wealth that Jesus entrusts to his followers for mission? Então, o que o Senhor está dizendo nessa passagem quando Ele está confiando o que é da propriedade dele para esses servos? He gives generously. O Senhor estava dando generosamente para eles. Jesus entrusts us with more resources than we need. Porque o Senhor nos dá muitos mais recursos do que você e eu precisamos. More than we could even imagine having access to. Porque Ele nos dá muito mais, mesmo de tudo que nós podemos imaginar ou daquilo que nós temos acesso. And we see in this passage that Jesus holds his followers accountable E for nós what he vemos, entrusts to them. e nós vemos nessa passagem que o Senhor volta para pedir conta somente daquilo que Ele confiou para eles. In the story, the master counts on the servants multiplying whatever he gives them. E nessa história nós vemos que o dono, o Senhor, estava confiando neles. Ele estava confiando não só o que ele tinha, mas confiando que os seus servos iam multiplicar aquilo que ele tinha confiado nas mãos deles. He held them responsible to put his resources to work. Colocou eles a responsabilidade de multiplicar, de colocar isso para se multiplicar. And what happened to those who were trustworthy? E o que aconteceu com aqueles que não estavam confiando? They got to participate in the kingdom. Eles tinham a oportunidade de participar no reino de Deus. They were invited to share in the master's happiness. Eles estavam tendo a oportunidade de fazer parte do trabalho do dono, do Senhor. But what happened to the one who was led by fear? Mas o que aconteceu com aquele que ficou com medo? Who was worried about scarcity? Que estava com medo de perder aquilo que foi confiado? Who was really protecting himself? Que ele estava se protegendo a si mesmo. He missed out on the joy of the kingdom. Ele perdeu o gozo do reino do Senhor. This parable calls for faithful stewardship. Essa história nos mostra como nós precisamos ser responsáveis com aquilo que o Senhor nos dá. Of both material and spiritual resources. Com os recursos tanto materiais como aqueles que são espirituais. Because it's what God gives us for his mission. Porque é acerca de tudo que o Senhor nos dá para a missão dele. So what does this mean for us? Então, o que isso significa para nós? We like the servants in the parable, Nós gostamos às vezes em algumas partes da parábola. we're living in between when Jesus has gone away on a journey and is coming back. Nós estamos nessa transição no meio quando entendemos que o Senhor foi, mas ele vai voltar, ele vai retornar. But he has left us divine resources for his kingdom mission. Mas mesmo quando ele foi, ele deixou conosco os recursos divinos com a sua igreja. What wealth has he entrusted to us, church? Então, quais recursos, quais são as coisas divinas que o Senhor tem entregado para a sua igreja? The Holy Spirit's empowerment, O empoderamento do Espírito Santo, incredible gifts, um presente maravilhoso, his word, a palavra dele, his example, o seu exemplo. abilities and skills. Ele tem nos dado habilidades e talentos. He's given us minds. E ele tem nos dado as nossas mentes. And we can bless others with acts of service. Para que nós possamos servir outros. He's given us the promise of his presence Ele tem nos dado a promessa da sua presença conosco. and the promise of his victory
e a promessa da vitória nele. These are of immeasurable value. E essas são bênçãos imensuráveis. And Jesus' parable shows us that we are responsible for what he's given us. E nessa parábola o Senhor está nos mostrando, nos falando que nós somos responsáveis por aquilo que ele nos dá. These gifts, they're of unlimited potential. Porque todos esses dons são ilimitados. Our responsibility is to invest them E a nossa responsabilidade é investir eles and trust him. e confiar nele. Trust him for it to be enough. E confiar no Senhor que nele tudo é suficiente. And here's the thing. Even things that we think are disadvantages can turn into resources. E esse é um ponto chave, que mesmo as coisas que nós achamos que não são boas, podem ser usadas como recursos. God likes to turn weakness into strength. Porque o Senhor é o Deus que gosta de transformar a debilidade em força. So even persecution Porque Ele vai trabalhar no meio da perseguição and suffering e no meio do sofrimento. and lack of finances E mesmo no meio da ausência de recursos financeiros. can be a talent. Tudo isso pode ser um talento. If invested, God can use hardships for his kingdom. Porque o Senhor pode usar coisas pequenas para investir no seu reino. I think some of you went to Mozambique. Eu acho que alguns aqui foram para uma viagem a Moçambique. Yeah, raise your hand if you went to Levante Mozambique. a mão se você já foi para Moçambique. Maybe you met my friend Mohammed Saeed there. Talvez vocês conheceram o meu amigo Mohammed. He was the national director of missions for Mozambique, Ele foi o diretor nacional em Moçambique há alguns anos, like Ariane. de missões como Ariane. He passed away just earlier this year, E ele faleceu há alguns meses atrás. but he was a dear friend, E ele era um amigo muito próximo de mim. and he believed that poverty was a tremendous non-material resource. E ele falava que a pobreza era um recurso não material muito valioso. He said it motivates people to invest their lives in mission. Porque a pobreza anima as pessoas a investir as vidas deles no ministério. And he said this about Mozambique. E ele falou isso aqui acerca de Moçambique. We have been blessed economically. Ele disse: nós temos sido abençoados financeiramente. Poverty itself helps people to be ready. Porque a pobreza ajuda as pessoas, impulsa as pessoas a estarem prontas. There is a readiness for mission among those who are poor. E tem uma urgência de missões de ir naqueles que são pobres. Those who have money, Aqueles que têm dinheiro, they consider the cost of what they will lose. aqueles que têm dinheiro consideram o custo que significa largar tudo. They're afraid to lose what they have built up for Yeah. many years. E eles têm medo de largar e perder tudo que eles têm construído durante um tempo. Many speak of poverty as a curse. Então, muitas pessoas pensam que a pobreza é uma maldição. No one is looking at it as a blessing, E ninguém olha a pobreza como uma bênção. but it is a spiritual dynamic. Mas é uma bênção espiritualmente. That's amazing. E isso é maravilhoso. The responsibility for the Great Commission is for the whole church. A responsabilidade da grande comissão é para a igreja toda. And so are the resources. Da mesma forma que são os recursos. We all have something to offer. Todos nós temos algo para oferecer no reino de Deus. What wealth has God given to the Wesleyan Church in Brazil? O qual pertence o Senhor tem confiado para a igreja wesleyana do Brasil. Well, I have to tell you that the report about you has reached around the world.
E deixa eu falar para você que as histórias acerca da Igreja Wesleyana do Brasil de missões têm sido contadas ao redor do mundo inteiro. And here are some things I know about you. E essas são algumas coisas que eu sei acerca da Igreja Wesleyana do Brasil. God has given you people who are gifted in relational ministry. O Senhor tem dado como recurso pessoas que se relacionam muito rápido com outros no ministério. You are hospitable people. Vocês são pessoas hospitalárias. God can use that in missions. Vocês são muito bons hospedando e recebendo pessoas. God can use that in mission. E o Senhor pode usar isso na missão dele. You have strong Bible knowledge, E vocês têm um conhecimento da Bíblia muito forte. theological training, Vocês têm treinamento e estudo teológico. spiritual formation. Muita formação espiritual. You have a beautifully diverse culture. E vocês têm uma cultura multidiversa que é maravilhosa. You naturally know how to engage with people who are different from you. E vocês sabem de uma forma muito natural como se comprometer ou se relacionar com pessoas que são diferentes que vocês. Not everybody has that. E nem todo mundo tem essa habilidade. In fact, most of the world does not. E na verdade, a maioria do mundo não tem essa habilidade, esse recurso. You have people who know how to pray and believe God for miracles. Vocês têm muitas pessoas que sabem como orar e acreditar nos milagres do Senhor. You have incredibly talented musicians. E vocês têm incríveis, maravilhosos músicos. You've been gifted with established training programs for missionaries. E vocês têm recebido presentes de ter um treinamento estabelecido dentro da igreja para missões. You have the tangible resources of a seminary, Vocês têm ferramentas fortes dentro do seminário bíblico. a Bible school. Tem um seminário, uma escola bíblica. You already know what it's like to send people on mission trips. Então vocês já sabem como que é enviar pessoas, equipes para viagens missionárias. You know what it's like to say it's impossible, so we're doing it. E vocês são os que sabem como dizer é impossível, mas nós vamos. You have established patterns for highlighting the mission of God in your church. Vocês têm tantas ferramentas para continuar o avanço do reino do Senhor nas missões. You do this every November. Vocês fazem isso aqui todo novembro, cada ano. I'm telling you, you look like a 5-talent church to me. E eu posso falar de verdade, vocês parecem como a igreja dos 5 talentos. What are you going to do with your talents? Mas o que vocês vão fazer com aqueles talentos que o Senhor tem dado? I'd like to ask you to do 3 things. Eu gostaria de fazer 3 perguntas para vocês. Identify the resources God has given you. Identificar os recursos que o Senhor já tem dado para vocês. Personally, Personalmente, as a family, como família as a local e church. como igreja. Second, Desculpe, não é perguntas. 3 desafios que o Senhor já tem dado. A segunda coisa, connect your resources with the greatest need in the world. conecte os seus próprios recursos com as necessidades que o mundo tem. It is easy to be overwhelmed with the work right here. Porque é muito fácil nós nos sentirmos sobrecarregados com as necessidades do mundo. But it's possible to do both. Mas é possível fazer os dois. In fact, we've been commanded to. Mesmo porque nós temos sido encomendados para fazer, temos o chamado. And this leads to the third one. E essa é a terceira. Go on a trip.
Faça uma viagem missionária, vá. Go see firsthand what it's like to be among the unreached. Tome esse passo e vá e perceba, olhe com seus olhos como que é começar a alcançar os não alcançados. And this is especially important if you're a church leader. E isso é muito importante mais para aqueles que são líderes na igreja. You got to get God's heart for the world. Você precisa ter e carregar o coração do Senhor para o mundo. Don't let anyone rob you of the blessing of obedience to the Great Commission. E não deixe que ninguém tire você da bênção de ver o Senhor alcançando o mundo. Não perca. Não perca. Don't miss out. Não perca. One more thing. Four things. I said 3, but I meant 4. Ela disse 3 coisas, mas tem mais uma. 4 coisas. Não foi eu, viu? Foi ela. Don't be led by fear. Não se deixe levar pelo medo. Don't bury your resource in the ground. Não jogue os seus recursos no chão, no lixo. Surrender your fear. Então, submeta aquele medo. Choose to trust. E escolha confiar no Senhor. Don't hoard your wealth. Então, não perca aquilo que o Senhor está dando. Commit to trusting God. Então, se comprometa a confiar no Senhor. He will take care of you. Porque o Senhor é quem vai cuidar de você. Just as we did last night, I want to give you some time to listen and respond. E, da mesma forma que nós fizemos ontem à noite, nós queremos dar um tempinho para você orar e se dispor perante o Senhor. What is the Holy Spirit saying to you? O que o Espírito Santo está falando para você? Let him give you a picture of the resources he's entrusted to you. Desde que ele mostre para você os recursos que ele tem dado para usar para o reino dele. The spiritual, the material, Os recursos espirituais, os materiais. what is he asking you to do? O que o Senhor está pedindo para você fazer com isso? Holy Spirit, speak to us. Espírito Santo, fale conosco. As the Lord puts something on your heart and mind, Enquanto o Senhor fala na sua mente e no seu coração, or maybe you don't know what it is yet, ou talvez você ainda não sabe o que é o que o Senhor quer falar para você. but you need to make a decision. Mas mesmo assim, você precisa fazer uma escolha, tomar uma decisão. I want to invite you to give him your yes. E eu quero convidar você para você dar o seu recurso, a sua vida para o Senhor. To commit to see your very life as a resource. Para que você possa enxergar a sua vida mesmo como um recurso para o reino do Senhor. That everything that he allows to pass through your fingers Que tudo que Ele permite passar pelas suas mãos could be used for his kingdom mission in the world. seja usado para contribuir para o reino do Senhor. If you're sensing that God's asking you to make that commitment, I want to invite you to stand and just come up and stand here. Se você sente que o Senhor está chamando você a tomar uma decisão, eu convido você a ficar de pé e ficar aqui na frente. And we will surround you in prayer. E nós vamos estar juntos em oração, orar por você.
Could we have some of the pastors come up and lay hands on these folks and pray for them? Podemos pedir os pastores virem aqui para frente e estender suas mãos, orar para aquelas pessoas que estão aqui na frente, por favor. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo, tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural.
mensagem dessa noite, especificamente esta noite, essa palavra que eu acabei de ouvir hoje à noite, desejo no meu coração, ardeu pelas nações, de ir pelas nações, sair por aí, mundo afora, pregando o Evangelho. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Não é o que Deus está mandando eu fazer. Mas eu tenho certeza que Deus está falando com um monte de gente aqui. Um dia Deus falou no meu coração. Eu nem acreditei. Mas Deus usou a boca de uma mulher e disse: você será pastor daquela igreja. Eu não acreditei. E eu sou pastor dessa igreja há 21 anos. E eu sei que Deus está falando com alguém hoje à noite aqui. E eu sei que Deus está chamando alguém hoje aqui. Você de obedecer à voz do Espírito Santo de Deus? A falta do recurso financeiro? Eu penso que Deus está olhando para nós, para mim e para você. E Ele faz a pergunta que Ele fez para Moisés: o que é que você tem nas mãos? E não importa o que você tem nas suas mãos, não importa quantos talentos você tem nas mãos, como foi falado esta noite, se são 5, 2 ou apenas 1. A questão é o que Deus pode fazer isso que você tem nas mãos. Feche seus olhos, por favor. Vamos orar. Vamos orar. Realmente você não será mais o mesmo. Eu creio nisso. Você não será mais o mesmo. Mas acredite, apagar o fogo do Espírito Santo na sua vida. Ao sair por aquelas portas, ao final desse congresso, se o seu coração for como um caminho duro, as aves dos céus, ou seja, Satanás virá roubar essa semente que foi semeada hoje. Se o seu coração for como uma terra cheia de espinhos, as preocupações com essa vida também vão sufocar tudo aquilo que foi semeado no seu coração hoje. Se o seu coração for cheio de rochas, ou seja, se você ficar preocupado com as adversidades, essa chama irá se apagar. Portanto, eu digo a você: mergulhe nas águas do Espírito Santo e não te esqueça, não se esqueça do que Deus está falando com você essa noite. Guarde esta promessa, viva o processo, guarde a promessa, viva o processo. Um dia Deus falou: você será pastor. Demorou, mas eu suportei o processo.
Deus está chamando você hoje. Deus está falando com você hoje. Então, espera o processo. Espera o processo. Não tira os olhos da promessa, mas viva o processo. Viva o processo. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus. Eu sou grato a Ti por Teu mover nesse lugar. Eu sou grato a Ti pela presença do Teu Espírito Santo nesse lugar. Eu sou grato a Ti, Senhor, porque nós podemos sentir o Teu Espírito se mover nesse lugar. Eu sou grato a Ti porque eu consigo ouvir o Teu Espírito Santo falar conosco nesse lugar. Deus, muito obrigado porque o Senhor está contando conosco. Muito obrigado porque o Senhor tem nos chamado. Muito obrigado porque o Senhor tem nos escolhido. Deus, nos sentimos privilegiados porque o Senhor tem nos chamado para uma boa obra, para falar uma boa notícia. A notícia continua sendo boa, Senhor. A obra continua sendo grandiosa. Deus, obrigado porque nós podemos fazer parte desse Teu projeto, porque podemos fazer parte do Teu propósito. Portanto, Senhor, a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Ó Deus, derrama do Teu Espírito Santo, vem aquecer os nossos corações com o poder do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, faz arder em nossos corações a presença, a unção do Espírito Santo, como em Atos 2. Nós possamos, ó Deus, sair daqui transbordantes do Teu Espírito Santo. Saímos daqui, ó Deus, em chamas, pela presença transbordante do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, dá-nos mais ousadia, mais coragem. Ó Senhor, enche-nos do Teu Espírito Santo, ó Deus. Enche-nos do Teu Espírito Santo. Quantos dirão, eis-me aqui? Quantos responderão a esse chamado com a frase, eis-me aqui? Aleluia, aleluia. Seja obediente. Seja obediente ao que Deus falou contigo nesses dias. Viva o processo e alcance a promessa. Em nome de Jesus. Você pode glorificar o Senhor com as suas palmas, amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Sente mais um pouquinho. Já estamos encerrando, daqui a pouquinho, Pastor Ariane. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Que momento abençoado e abençoador. Que o Senhor possa manter a chama, né? E nós obedientes nessa palavra, na grande missão. Amém? E esse momento, irmãos, eu quero agradecer primeiramente ao Senhor por esses dias, por tudo que Ele fez por nós, pela oportunidade de ouvirmos a Sua palavra
de ouvirmos sobre a missão que Ele tem colocado nas nossas mãos. É um privilégio servirmos ao Senhor. É um privilégio sermos escolhidos para proclamar as boas novas. Então, que bênção que estamos aqui ouvindo mais uma vez, sendo chamados mais uma vez para continuar, para avançar, para alcançar os povos não alcançados juntos, para fazer parte no reino do Senhor desse movimento. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer também a Nick, o Trent, por terem aceito o convite. Eu quero convidá-los aqui na frente. Nós temos uma lembrança para eles, uma singela, lembrança em forma de agradecimento. Nós contactamos com a Nick e ela prontamente disse: vou orar, mas meu coração está indo, Então nós oramos e ela disse que o esposo estava vindo. Então, tem uma cesta com muitas coisas nordestinas e também coisas de Manaus. Que o Senhor abençoe. Obrigado por ter aceito, obrigado pela palavra, obrigado por ser sensível à voz do Senhor e por ter nos abençoado aqui nesses dias. O Senhor abençoe. Obrigada. Irmãos, eles ficam aqui até dia 26. Então amanhã eles estão visitando a igreja de Edson Queiroz e eles vão ficar aqui, eles vão aproveitar um pouco da praia, vão conversar com os missionários. E eu disse para eles: podem vir, aproveitem, não tem pressa de ir embora, Quem é que vem para Fortaleza e sai correndo? Não, tem que aproveitar a praia, um pouquinho. Então quero agradecer a eles pelo convite, porque o Senhor permitiu, abriu as portas e permitiu e deu condições para que eles chegassem aqui. Também quero chamar uma pessoa para agradecer pelo tempo que ela tem passado aqui no Brasil. Quero chamar a Dani aqui na frente. Agradecer ao Senhor pela vida da Dani. Ela tem sido uma amiga que tem segurado a corda, me sustentado, irmãos, também com a amizade, com o trabalho dela. Nós nos conhecemos em 2017 nessas conferências de missões e foi uma amizade que começou. Nos reuníamos todos os meses por videochamada e o Senhor abriu as portas para que elas chegassem aqui, que ela fosse abençoada pela Igreja do Brasil, no seu treinamento, na sua caminhada. E a Dani não foi só abençoada, ela abençoou muito a nossa igreja, com o testemunho dela, com a firmeza dela. E, irmãos, tudo isso que vocês estão vendo nos meses de missões, de 4 anos para frente, a gente tem muitas ideias, mas a Dani é a que coloca tudo isso visível. As lições da escola bíblica dominical que vocês estudam todos os domingos, é a Dani que coloca no formato, que pensa na capa. Então ela tem abençoado a nossa igreja com um talento que o Senhor tem dado para ela, e não são poucos, são muitos. A Dani tem sido a minha boca quando eu viajo para as conferências de missões, porque eu não falo inglês, e ela sempre prestativa, a me ajudar e para nos comunicar e para fazer. E ela tem usado todos os talentos, E a nossa oração é que o Senhor continue abençoando. E quando eu digo, se ela quiser voltar, ela vai voltar por algum tempo, mas é pouco tempo, e nós vamos mandar ela de volta para que ela cumpra o propósito que o Senhor tem na vida dela, amém? E
nós queremos nos comprometer como Igreja do Brasil, né, a continuar orando pela Dani, ali onde ela está, o tempo que ela vai passar no Equador, o tempo que ela vai passar levantando recursos e até chegar no campo missionário. Nossa oração é que o Senhor abençoe, continue guiando, que os passos dela sejam firmes no Senhor e que a vida dela seja luz e testemunho nas nações, onde o Senhor levar. Amém? Temos uma lembrança para ela também. A Márcia vai entregar. Amém. Amém. Tem mais coisas nordestinas aqui, né, para ela lembrar bem. Amém? Quer falar? Obrigada. Eu acho que não tem palavras para agradecer o Senhor. Os planos dele, com certeza, são muito melhores do que os nossos. Esses 4 anos eu achei que eu ia estudar no Brasil e eu passei pela escola do Senhor. E o Senhor tem me abençoado muito pela Igreja do Brasil. E eu sinto, sério, irmãos, que eu estou deixando a minha casa. Que o Brasil tem sido a minha casa e a minha família. E obrigada, porque cada um de vocês fazem parte, fizeram parte, só continua sendo parte. E eu levo o Brasil e cada um de vocês no meu coração. O Senhor abençoe. E eu oro que o Senhor chame, continue chamando mais e mais e mais pessoas do Brasil para a gente se encontrar todo mundo lá, do outro lado do mundo. Que a graça do Senhor continue na Igreja do Brasil. E a gente vai continuar se vendo, se falando, amém? E glória ao Senhor pelo Brasil, pelos pastores, pelos líderes. Pastor Gonçalves, obrigada sempre pelo apoio no distrito. Pastor Edivaldo, pastor Gilberto não está aqui. Pastor Paulo Daniel, que confiou em mim e me deu a bolsa para vir estudar aqui no Brasil. Tem muitas pessoas, eu vou ser ruim se eu falo um nome e esqueço dos outros, mas obrigada, de verdade, do fundo do meu coração, desse coração equatoriano e brasileiro também. Eu falo obrigada, que o Senhor abençoe. Amém. Ô povo para chorar. Irmãos, quero continuar agradecendo a Igreja de Fortaleza por receber, né, a conferência de missões aqui. Para nós foi uma bênção. Foi um desafio primeiro, mas o Senhor nos abençoou. Eu quero agradecer a Marina, que nos ajudou. A Marina estava mais à frente de tudo, né, nos ajudando. A Marina é a tesoureira do Departamento de Missões. Quero agradecer a Márcia, que entrou esse ano no time e aceitou o desafio. E precisamos de mais trabalhadores. Agora no departamento nós somos 3, mas o nosso departamento está crescendo e precisamos de mais pessoas. Quero agradecer aos coordenadores, irmãos. Quantos coordenadores nós temos aqui? Coordenadores de missões. Amém. Quero agradecer pela vida deles, né? Eles que são a ligação do campo, dos missionários, do departamento com a igreja. O serviço de vocês não é vão, né? Cada bandeira que você pendura no mês de missões, cada vez que você planeja com a sua igreja o mês de missões, fala com seu pastor, com um grupo de louvor e tantas outras coisas, você está fazendo para o reino. E eu quero agradecer você por isso, né? Pastores, não fique chateado com o seu coordenador quando ele insiste que ele precisa planejar o mês de missões, que precisa mudar as lições, que precisa mudar, né, a dinâmica da igreja nesse mês. Esse é o trabalho deles e é o trabalho para nós vivermos isso. Sentimos cada dia mais não deixar a chama morrer de missões. Quero agradecer aos pastores, né? O pastor Gonçalves, porque está aqui, a pastora Josi como superintendente do distrito do Amazonas, o pastor Edivaldo como líder nacional e os pastores, né?
falei do Amazonas, do Ceará, do Amazonas. E a todos os pastores, irmãos aqui de Fortaleza que têm abraçado, né, o departamento de missões, têm nos apoiado, ajudado com as suas orações, com as suas ofertas. Queremos estar cada vez mais perto do Ceará, por isso trouxemos a conferência, 10ª conferência de missões aqui. Amém. Vamos cada dia mais trabalhar juntos para a glória do Senhor. Agradecer o pastor Sônia, especialmente por ter aberto as portas da igreja aqui de Bela Vista. Eu ia dizer da sua igreja, mas ele já me corrigiu várias vezes, né? Da igreja aqui em Bela Vista. Aos meninos do louvor, né? Ligamos antes para o Davi falando só pela internet, né? As meninas da dança do Edson Queiroz que vieram hoje também. Os meninos da mídia que eu quase deixei maluco, né? As pessoas da cozinha, irmãos. Cadê os irmãos da cozinha? Amém. Amém. Obrigada, irmãos, pelo trabalho de vocês. Que o Senhor abençoe e retribua, né? Estamos bem alimentados. Amém. Estamos bem alimentados porque foi maravilhoso. A Dani pela tradução, pastora Soraya. Uma revelação, irmãos, o Davi. Nem os pais dele sabiam o que ele sabia. Glória a Deus, que o Senhor tem dado talentos, né? E vamos usar tudo para o reino de Deus. Amém? Amém, irmãos. Quem está feliz e sai daqui essa noite abençoado? Amém. Meu coração sai alegre, irmãos, feliz. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor esteve conosco e vai estar conosco. Amém? E nós não vamos parar. Nós vamos avançar. O Senhor já mostrou que é bom, é maravilhoso, é fiel. E nós vamos ser fiéis também à missão que Ele colocou nas nossas mãos. Amém? Amém. Amém. Vou chamar o pastor Sônia de novo. Ele vai... as ofertas, irmãos. Amém? Não vamos sair sem oferta. Se você quer ofertar, coloque a sua oferta aqui no gasofilaço. Nós vamos cantar, tá bom? E depois o pastor vai dar a oração final. E por último, nós vamos sair com as bandeiras. Amém? Vamos às nações. Em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé todos, irmãos. Louvado seja Deus. Só mais um pouquinho, né? Já vamos terminar, obviamente. E eu quero que você segure a mão da pessoa que está do seu lado. Feche o corredor, segurem as mãos. Quero agradecer a Ariane, diretora de Missões Nacional, por escolher a Igreja de Bela Vista para sediar este evento. Ano que vem, se quiser, viu, fazer de novo. Amados, juntos, olha para mim, juntos, tá bom? Não esquece. Que a graça do Senhor Jesus Cristo,
Que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos vocês e seja sobre o povo de Deus espalhado pela face da terra, até que Ele venha. Você que recebe, diga amém. Glorifique ao Senhor. Glória a Deus. Estamos de pé. E também estamos despedidos. Deus os abençoe. A perseguição não parou a igreja, o coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Música